Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Ajuda à Informática. Hoje vamos falar de um tema que é de extrema importância quando navegamos na internet, quem vê os nossos dados quando estamos online. Sabe quem está a ver os seus dados quando está online e na internet? Imaginem só que neste exato momento existem mais de 2.500 empresas rastreando cada movimento que você faz online. E isso é só a ponta do iceberg da vigilância digital que enfrentamos todos os dias. Bem, isso é realmente assustador. E a maioria das pessoas nem faz ideia dessa quantidade absurda de dados que são monitorados e recolhidos. Pois é. E sabe o que é mais interessante? O percebermos que a primeira entidade ou empresa que está a monitorar os dados é justamente o nosso operador da internet ou o operador de comunicações que chega às nossas casas diariamente e que sabe praticamente tudo o que se passa na nossa vida digital. Como assim tudo? O que exatamente eles conseguem ver? Bem, o operador sabe cada site que visita, quanto tempo passa online, a sua localização aproximada pelo IP, seus horários de atividade quando está online. Vou exagerar um pouco, mas por certo percebe. É como ter alguém a anotar cada respiração sua quando está online e na internet. E mesmo quando estou a usar uma VPN ou rede privada virtual, não escapo totalmente a essa vigilância, não é? Exato. O operador de comunicações e fornecedor de internet sabe que está a usar uma VPN, só não consegue ver os detalhes. Mais uma analogia. É como usar um casaco com capuz. Sabem estar lá porque veem a sua silhueta, mas não conseguem ver seu rosto. E as grandes empresas de tecnologia? Ouvi dizer que elas são ainda mais invasivas. Sim, podemos considerar que sim, empresas como a Google ou a Microsoft, que utilizam motores de busca que rastreiam os sites que pesquisa, já que a maior parte usa um browser para aceder a qualquer site. Mas pior, as empresas de redes sociais, como a Meta, o X, o Instagram ou mesmo o LinkedIn, e nomeando estas empresas apenas como exemplo, mas existem mais, sendo que estas empresas desenvolveram sistemas tão sofisticados que analisam os dados do que está a ver e consultar, podendo prever seu comportamento com uma precisão assustadora de até 95%, definindo assim perfis comportamentais. Está-me a dizer que estas empresas conseguem realmente prever o que vamos fazer na próxima procura apenas com base nos nossos gostos, partilhas e o que passa no nosso feed e clicamos. Sim, por exemplo, estudos mostram que o Facebook pode prever divórcios com meses de antecedência baseado apenas em mudanças subtis no comportamento online das pessoas. Há uma história muito engraçada com a análise de perfis comportamentais. Conta-se em uma análise comportamental que foi realizada no Reino Unido e feita a algumas mulheres que eram utilizadoras da rede social Instagram e em que se verificou que haviam mulheres que estavam grávidas antes de o saberem pelo médico e apenas porque já havia um processo hormonal que indicou que essas mulheres já andavam a ver com maior frequência sites de roupa de bebé, fotos relativas a produtos de puericultura e mesmo de sites com outras mulheres grávidas. Isso pode ser uma vantagem para empresas que comercializem esses produtos. Isso é perturbador. E todo esse conhecimento é usado principalmente para publicidade, certo? Bem, a publicidade é só a ponta do iceberg. Essas empresas vendem perfis comportamentais completos para outras empresas, governos e até mesmo instituições de pesquisa. E quanto aos aplicativos que usamos diariamente? Eles também recolhem dados. Sim, e não vai acreditar, mas um aplicativo médio, como as redes sociais, em que é provável que passe algumas horas por dia, recolhem cerca de 10 megabytes de dados sobre si. Isso inclui desde sua localização até o tempo que passa a olhar para cada parte do ecrã, onde clica. Tudo isso pode ser estudado. Então quer dizer que até o movimento do meu dedo no ecrã está sendo monitorado? Exatamente. E mais, estudos mostram que apenas analisando como você digita e move o cursor, eles podem até identificar seu estado emocional com 80% de precisão, de acordo com alguns estudos. E como podemos nos proteger de tanta vigilância? Vou dar algumas dicas. Comece por fazer uma limpeza ao seu dispositivo no final do dia, apagando o histórico de consultas, os dados por onde navega, limpando cookies. Mas há mais formas que já lhe explico. Mas vou começar pelo básico. Proteja sempre o seu dispositivo. Os piratas informáticos, ou hackers, andam por aí e estão sempre à procura de vulnerabilidades.
A primeira é usar senhas fortes e únicas, e não senhas fáceis de decorar. Sempre que possível, as suas senhas devem ter no mínimo 8 a 12 caracteres. Isto se estivermos a falar de computadores. Nos dispositivos móveis é mais difícil, mas não é impossível. Mas como gerir tantas senhas diferentes e tantas coisas de segurança informática? No caso dos computadores, um gestor de senhas confiável é essencial. Estatísticas em 2021 mostram que 80% das violações de dados começam com senhas fracas ou reutilizadas em vários sites, mesmo aqueles mais importantes, como os sites de acesso ao seu banco. E sobre as configurações da privacidade? Vale a pena acessar até Notepad? Vale a pena gastar tempo ajustando tudo? Sim, é muito importante. Um estudo recente mostrou que apenas 12% a 155 dos utilizadores de redes sociais configuram adequadamente as suas opções de privacidade, ou seja, não colocam quaisquer medidas de segurança e de privacidade. É como deixar a porta de casa destrancada e confiar na sorte. Geralmente pode correr mal. E quanto aos dados que já estão por aí, existe alguma forma de poderem ser recuperados? Bem, isso é muito complicado e extremamente difícil e só consegue ser feito por técnicos especialistas, e esses não se encontram facilmente. Como se costuma dizer, o que está na internet é para sempre. Ou seja, uma vez que os dados estão na internet, é praticamente impossível removê-los completamente. Em média, cada pessoa tem informações pessoais em mais de 700 locais ou registros de base de dados diferentes e muitos estão online. Bem, isso é muito mais do que eu podia imaginar. E sabe o que é mais assustador? De acordo com algumas empresas que analisam dados online, 60% desses dados são compartilhados sem nosso conhecimento explícito, através de acordos entre empresas, sendo essa uma fonte de rendimento e sem que o utilizador saiba. Estamos a falar de pessoas como eu e você que simplesmente confiam muitas vezes. Como podemos pelo menos minimizar essa exposição daqui para frente? Primeiro, seja criterioso com permissões nos aplicativos. Por exemplo, há aplicativos que pedem acesso aos seus contactos ou à sua câmara fotográfica e sem que isso possa fazer sentido, mas incrivelmente muitos de nós acham que não têm tempo para ler tanta informação e pensam que é um pormenor técnico, quando de facto não é, e nem olham e fazem o chamado next. Segundo, use navegadores focados em privacidade. Existem vários no mercado, é só pesquisar. E terceiro, isso é crucial, pense 2 vezes antes de compartilhar qualquer informação online. E sobre as atualizações de segurança? Muita gente vai sempre adiante e deixa para depois. Infelizmente sim, mas há estatísticas que demonstram as violações de segurança exploram vulnerabilidades já conhecidas e corrigidas, mas já bastam as vulnerabilidades do denominado em segurança dia zero, ou seja, aquelas que ainda não foi encontrada proteção. Adiar atualizações é como ignorar quando temos um problema no telhado durante uma tempestade, quando devíamos pensar no nosso telhado em alturas que não está a chover, prevenindo sempre, e não ir atrás do prejuízo. Falando em violações, como estão os números de ataques cibernéticos? Mais uma vez, e de acordo com diversos especialistas ligados a áreas de segurança informática, um novo ataque acontece a cada 39 segundos, em média, em alguma parte do mundo. E o mais preocupante, 43% deles visam utilizadores ou cidadãos e não empresas. E o futuro? Como se pode prevenir a privacidade daqui para a frente? Bem, especialistas prevêem que até 2026 cada pessoa terá em média 15 dispositivos conectados à internet. Isso significa 15 pontos diferentes recolhendo dados sobre si constantemente. Parece que estamos a caminhar para um mundo sem privacidade. Na verdade, há esperança. Regulamentações como o RGPD ou o Regulamento Geral de Proteção de Dados na União Europeia estão a forçar as empresas a serem mais transparentes e a terem uma maior preocupação com a privacidade. Por outro lado, a consciencialização das pessoas está a aumentar e a terem essa preocupação com a privacidade, ainda mais com a rápida evolução da inteligência artificial e todos os perigos que essa tecnologia pode trazer. Obrigado pela partilha, vou estar mais atenta com as aceitações de cookies e perceber os seus objetivos, mesmo que tenha que perder algum tempo. Mas é essencial para a nossa privacidade. Então ainda dá tempo de mudar esse cenário. Sim,
mas precisamos agir agora. Cada pequena ação conta, desde negar permissões desnecessárias até exigir mais transparência das empresas que utilizam os nossos dados. E lembre-se, quando quiser saber mais, vá até ao site da Ajuda à Informática. Lá existem muitos artigos que podem ajudar. Bem, acho que aprendemos muito hoje sobre privacidade digital. Mas este episódio deixou-me com vontade de saber mais e perceber o que acontece com os nossos dados e a nossa privacidade. Esse é o objetivo. E lembrem-se, na internet, se algo é gratuito, como diz um velho ditado, não há almoços grátis, um conselho meu, proteja seus dados como protege a sua casa. E comecem hoje mesmo a implementar essas mudanças. Sua privacidade não pode esperar. Exatamente. Obrigado por terem ouvido este episódio do nosso podcast. Esperemos que tenha sido do vosso agrado e até a próxima. E, já agora, mantenham-se seguros online. Este episódio foi produzido usando a ajuda de ferramentas de inteligência artificial. Todos os dados foram previamente verificados. Ficha técnica, voz, clonada através de inteligência artificial. Edição, software de edição de áudio. Música, royalty free e criada especificamente para o podcast.